A hidroponia consiste no cultivo de plantas em soluções nutritivas. Portanto, ela torna desnecessário o uso do solo. A hidroponia, como qualquer outro sistema de cultivo, ela pode ser influenciada por vários fatores. No caso particular desse sistema, ela é influenciada principalmente por aqueles fatores que estão relacionados com as condições da solução nutritiva utilizada. E dentre esses destaca-se o pH da solução, o volume da solução, a sua temperatura, o grau de oxigenação e principalmente a sua condutividade elétrica. Nesse sentido, a condutividade elétrica ela consiste em uma variável que vai mensurar a quantidade de sais que estão dissolvidos na solução nutritiva, portanto tendo uma relação direta da quantidade de nutrientes que são absorvidos pelas plantas. Assim, para todas aquelas culturas, espécies e diferentes fases de desenvolvimento das espécies cultivadas no sistema hidropônico, existem diferentes valores de condutividade elétrica que são adotados. Por exemplo, no caso do alface, a gente tem valores variando de 1,5 a 2 milisiemens, por exemplo, de condutividade elétrica. A condutividade elétrica ela pode sofrer variações em seus valores, de modo a aumentar ou diminuir em relação ao valor tido como ideal para aquilo que a gente tem como interesse para nossas culturas. Normalmente, as elevações estão relacionadas com a perda de volume da solução nutritiva, que isso vai ser desencadeado tanto por influência da temperatura do ambiente, como pela evapotranspiração das plantas, e normalmente a diminuição da condutividade elétrica ela está relacionada com a absorção dos nutrientes feitos pelas plantas a partir da solução nutritiva. Sabendo da importância da condutividade elétrica sobre o desempenho das plantas cultivadas em hidroponia, é interessante que se faça um monitoramento periódico dessa variável desde o preparo da solução, onde é interessante e recomendado que o produtor, após ter preparado a sua solução, ele faça uma coleta de um pequeno volume da mesma para servir para ele calibrar equipamentos posteriormente e para ter conhecimento da condutividade elétrica dessa solução após ter sido preparada inicialmente. Quando a solução já está sendo utilizada no sistema hidropônico, é interessante que faça o desligamento da bomba para que a solução ela pare de circular pelos canais de condução e retorne totalmente para o local de armazenamento, onde a gente pode estar fazendo a leitura. Essa leitura ela pode ser feita com uma série de equipamentos que obrigatoriamente devem estar adequadamente calibrados para que a gente não tenha discrepância nos valores lidos. E normalmente a gente está utilizando os condutivímetros para fazer essa leitura, que são equipamentos que basta acionar, inserir no interior aqui do local de armazenamento da solução e aguardar até ele fazer a leitura e posteriormente interpretar os dados. É interessante que se faça mais de uma leitura. Para isso, depois de ser feita a primeira leitura, deve apenas lavar aqui os eletrodos e novamente fazer o mesmo processo, para que assim a gente consiga interpretar com mais certeza os valores da nossa condutividade elétrica. De acordo com a leitura da condutividade elétrica, nós podemos encontrar valores que estejam acima ou abaixo daquilo tido como ideal para a nossa cultura. E dentre as práticas corretivas que nós podemos adotar, está a utilização das soluções concentradas, que nada mais é do que uma solução e um volume inferior, porém utilizando as mesmas quantidades dos nutrientes e de acordo com as suas compatibilidades daquela solução que a gente utilizou no início do sistema hidropônico. Nos casos em que a leitura da condutividade elétrica informar valores acima daqueles tidos como ideais, o que geralmente está associado com a redução do volume, é indicado que o produtor ele faça a reposição do volume da solução nutritiva em cerca de 90% daquele inicial. Com isso, o produtor ele deve novamente fazer uma leitura utilizando o condutivímetro aqui da solução nutritiva e observar os valores. Se o valor ficar muito abaixo do ideal, ele pode utilizar uma solução concentrada, um pouco mais diluída, e fazer a reposição dos nutrientes, de forma proporcional até ser encontrado aquela condutividade elétrica esperada. Em contrapartida, nos casos em que a leitura da condutividade elétrica informar valores abaixo daquele tido como ideal para a nossa cultura, nós podemos também tomar algumas práticas corretivas. Nesses casos, é interessante que, para essas condições, a gente comece a intervir na solução nutritiva quando o valor da condutividade elétrica ele estiver 25% abaixo daquilo tido como ideal. Nesses casos, nós vamos estar utilizando a solução estoque concentrada para fazer a reposição dos nutrientes e, com isso, aumentar a concentração dos sais. Nesses casos, nós vamos estar fazendo a reposição em uma quantidade proporcional até se atingir a condutividade elétrica desejada, que a gente vai saber quando ela foi alcançada através de leituras subsequentes com o condutivímetro.